Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zaru responde. A lição de hoje é A Letra Mata, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 30 de janeiro de 1970. Estamos radiantes com as lições do Centro Espiritual Universalista da LBV, preparatórias da unificação das 4 revelações de Jesus. Qual o processo que o céu adotará para a análise da segunda revelação? O apóstolo Paulo deixou uma advertência que vos deve orientar. A letra mata, o espírito vivifica. Na 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Antes, o mestre de Paulo e de todos os apóstolos declarou: o espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 64. Agora damos início à segunda revelação, começando pelos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, reunidos e harmonizados para facilitar o entendimento do povo, usando a linguagem mais simples do unificador. Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 1, nos versículos 1 a 4. Tendo muitas pessoas empreendido escrever a história das coisas realizadas entre nós, de acordo com o que nos transmitiram aqueles que, desde o princípio, as viram com seus próprios olhos e foram os ministros da palavra. Pareceu-me, excelentíssimo Teófilo, conveniente, depois de me haver informado exatamente dessas coisas, desde o seu início, narrar-te toda a série delas, para que conheças a verdade da doutrina em que foste instruído. Os evangelistas eram, sem o saberem, médiuns historiadores inspirados, mas dentro dos liames da humanidade, guardando, em face da aptidão carismática, a independência da natureza que lhes era peculiar. Assim, quando escreviam, captavam a intuição dos que os auxiliavam em suas narrativas. Escreviam ou de acordo com o que tinham visto, ou com o que lhes fora revelado por aqueles que, como diz Lucas, viram com seus próprios olhos as coisas desde o princípio e foram os ministros da palavra. Mas a intuição lhes vinha da inspiração divina por intermédio de espíritos superiores
porque desempenhavam o papel de ministros de Deus, agindo sobre a natureza humana, livre e falível de cada um deles. O homem precisa compreender que, seja qual for o objetivo que se lhe dê por meta, forçoso é se humanizem os meios postos à sua disposição. Por conseguinte, esses meios se tornam imperfeitos, porque nada há de impecável nas obras humanas. A cada evangelista cabia, no quadro geral, uma parte da narração. Os tradutores e interpretadores frequentemente falsearam a intenção primitiva. As palavras dos apóstolos passaram de boca em boca durante muito tempo, antes que fossem escritas, o que deu causa, de certo modo, às diferenças que se notam nos evangelhos, levando em conta o que, nas relações mediúnicas, há de particularmente humano, e por isso capaz de embaraçá-las. Tereis desvendado o segredo dessas diferenças, aliás, pouco importantes em si mesmas. Não podendo deixar de ser assim, os evangelistas, em certos casos que vos serão assinalados, ficavam privados da inspiração, entregues ao próprio critério em alguns pontos da narrativa, oriundos da voz pública, até que o Espírito da Verdade viesse explicá-los e torná-los compreensíveis. As divergências apontadas servem exatamente para testar a autenticidade dos evangelhos. Se os evangelhos tivessem sido falsificados, não somente pela errônea interpretação dos tradutores, nada seria mais fácil que pô-los de acordo todos quatro. As divergências, repetimos, devem ser consideradas como a característica da veracidade deles, visto que sempre há erro em tudo que é humano. As diferenças nos evangelhos são devidas à condição humana dos narradores, que conservavam a independência da natureza que lhes era particular, ainda quando sob a inspiração que os auxiliava. Mas essas disparidades não atingem absolutamente nem a base, nem os elementos da revelação messiânica, isto é, nem a origem, se não divina no sentido próprio da palavra, ao menos perfeitamente pura e imaculada do Cristo, nem sua missão de amor ainda incompreendido, que é a do novo mandamento, nem a doutrina que pregou, doutrina que não é sua, mas do Pai que o enviou, nem as verdades eternas que trouxe, nem suas predições e promessas, nem o modo velado pela letra, pela revelação que o anjo, ou Espírito Superior, fez a Maria e José do seu aparecimento e da sua passagem pela terra. Nem sua vida humilde, pura e irrepreensível, quer do ponto de vista humano, quer do ponto de vista espiritual. Nem os fatos chamados milagres operados por ele durante a sua permanência entre os homens, nem sua, entre aspas, morte infamante, nem o desaparecimento do seu corpo de dentro do sepulcro, não obstante estar selada a pedra que o fechava, nem sua, entre aspas, ressurreição, nem suas aparições às mulheres e aos discípulos, nem sua volta definitiva à natureza espiritual que lhe era própria, na época denominada, entre aspas, Ascensão. Sendo assim fiéis, cada um dentro do seu quadro, os evangelhos se explicam e se completam mutuamente, formando o conjunto da obra da revelação messiânica.
Não vos agarreis às contradições de palavras ou diferenças de minúcias, todas secundárias sem nenhum valor, e que não afetam a mensagem do Mestre. Olhai com mais amplitude para a tarefa que vos foi confiada. Revelar os, entre aspas, mistérios que darão a conhecer aos povos, em espírito e verdade, quem é o Filho e prepará-los para saber quem é o Pai. Tendes de patentear aos olhos de todos a verdade, tal como precisa ser vista e admirada, mas nos seus fatos principais, não em particularidade sem importância alguma. O tempo corre, vossas horas estão contadas, não as desperdiceis em tardanças inúteis. Ocupai-vos com os fatos graves que possam alterar a fé ou que tenham sido adulterados pela tradição. Passai, sem vos deterdes, pelas críticas baseadas em minudências, dignas de prender somente a atenção das crianças ou adultos pueris, evitando controvérsias que não vos edificam. Não confundais nunca nos evangelhos as palavras ditas pelo Mestre, os atos por ele praticados, as revelações e os acontecimentos reais com que, em tais narrativas, reflete e reproduz, como havia de suceder, as impressões, opiniões e interpretações dos homens da época, feitas de acordo com seus preconceitos ou com as tradições relativas a essas palavras, a esses atos, revelações e os acontecimentos, à natureza e ao caráter que revestiam. Reuni e harmonizai os versículos que, nos evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas, se correspondem, a fim de, submetendo a um só comentário os sinóticos, evitardes as repetições. Os evangelhos são um conjunto de fatos ocorridos, ligados entre si, sem estarem sujeitos a uma ordem cronológica. Ao comentardes separadamente o Evangelho segundo João, ainda para evitar repetições, vos reportareis as explicações necessárias que já tiverdes recebido, com relação aos pontos correspondentes nos 3 primeiros. A este respeito, todavia, seguireis a direção que vos dermos e fareis sob os nossos olhos a classificação.